Ora viva! O tema para hoje é evangelizar ou colonizar. Evangelizar ou colonizar. Isto remete-nos para a história das missões, que durante muitos anos foi uma história de transporte de uma cultura normalmente europeia, numa primeira fase, para outros povos, para a Ásia, para a África, para a América Latina, e mais tarde também uma cultura norte-americana para outras partes do mundo. E essa mentalidade missionária, digamos, inicial, levava consigo muitos problemas, porque as pessoas, os missionários, tinham por natureza, de forma espontânea, digamos assim, a prática e talvez até a intenção de impor usos e costumes da cultura, da sua própria cultura, a um povo de outra cultura. Mais tarde começou-se a falar em missões transculturais e começou-se a ensinar nos seminários cristãos sobre missões transculturais, justamente para ensinar as pessoas que não se pode chegar a uma cultura estranha e impor a nossa cultura, porque isso, mais cedo ou mais tarde, vai ter efeitos contraproducentes. Eu lembro-me que li num livro há muitos anos uma história missionária muito interessante, uma experiência que aconteceu. Alguns missionários tinham ido para a América do Sul e tinham alcançado uma tribo índia que praticamente não tinha tido contacto com o homem branco, e eles lá conseguiram introduzir-se e conseguiram fazer amizades e começaram a evangelizar. E a certa altura as pessoas começaram a aderir à fé cristã, os nacionais, os autóctones, portanto os indígenas. E então, a certa altura, os missionários disseram: bom, nós vamos ter que ir agora ali a outra aldeia, mas entretanto nós precisamos, neste momento, de construir uma igreja, uma casa para Deus, para a celebração a Deus, para o culto a Deus, para nos reunirmos no nosso culto a Deus. E deixaram esse encargo, escolheram um local central, enfim, na aldeia, e os indígenas, enfim, que tinham construído as suas próprias palhotas, digamos, à sua maneira, eles ficaram de construir aquela igreja para Deus, dedicada a Deus e para se fazer o culto. Quando eles voltaram, os missionários, eles foram ver qual era então a igreja, a edificação que tinha sido feita, naturalmente de forma rudimentar, como eram as suas casas, mas com uma característica: era espaçosa, era suficiente para aglomerar para conter dentro todas as pessoas da aldeia, mas tinha um problema: era redonda, completamente redonda. E eles ficaram chocados com aquilo, os missionários, disseram: mas isto não é uma igreja. Não é uma igreja porquê? Bom, não é uma igreja porque as igrejas não são assim. As igrejas são, e explicavam que era um modelo, digamos, retangular, que era aquele que era o modelo, digamos assim, da sua cultura, não é? Europeia ou norte-americana. Era um modelo retangular. E que um modelo circular não fazia sentido nenhum. Até que os indígenas explicaram: mas uma casa retangular, uma casa nesse sentido, com ângulos retos nas pontas, nos extremos, ângulos 90 graus, não é uma casa perfeita. Para Deus tem que ser uma casa perfeita, e uma casa perfeita não pode ter ângulos 90 graus. Uma casa perfeita é absolutamente redonda, não tem bicos, não tem ângulos. Esta era a mentalidade dos indígenas. Eu não sei como é que a história acabou, não me lembro já se o livro detalhava o que aconteceu ou não. Este é um exemplo muito simples do que é transpor usos e costumes, transpor uma certa mentalidade e, sobretudo, uma certa cultura, impor uma certa cultura a um povo que tem uma cultura diferente. Mas há outros casos bem mais complexos. Por exemplo, em África aconteceu missionários que iam evangelizar determinadas tribos e, a certa altura, evangelizaram uma tribo onde se praticava a poligamia. E havia homens que tinham 7 mulheres, por exemplo, tinham várias mulheres.
E então eles começaram a ensinar que não se podia ter 7 mulheres, só podia ter uma mulher. E agora como é que se resolveu o problema? Como é que se resolveu o problema? Mandavam-se embora 6? Mas quem é que se mandava embora? As mais velhas? Que se calhar ficavam menos amparadas? As mais novas? Mandava-se embora quem? E, portanto, este tipo de problemas são dois tipos de problemas muito diferentes, um que afeta a imensa vida das pessoas e outro que nem por isso, mas demonstram bem que havia uma tentativa, uma tendência normal de colonizar em vez de evangelizar, ou seja, levar uma cultura, levar um conceito para outros povos, impor uma determinada cultura que era avessa à sua própria cultura e às suas tradições. Havia com certeza que encontrar uma forma sábia de os ajudar a seguirem o caminho do Evangelho, de se tornarem seguidores de Jesus, sem, contudo, causar grandes perturbações. Já não estamos no tempo de levar a cruz e a espada, como se fazia na Idade Média, quando se encontrava novos territórios, levava-se a cruz e a espada. Não. Quando nós evangelizamos, quando nós fazemos missão, não temos que levar a espada, só temos que levar a cruz. E também não temos que levar a cultura, a nossa cultura. Eu vejo isso de uma maneira muito presente em pessoas, por exemplo, vêm do Brasil e que vêm para Portugal e iniciam trabalhos evangelísticos, iniciam igrejas e muitas vezes não há qualquer aculturação, qualquer adaptação à cultura portuguesa, não há respeito pela cultura portuguesa. Há uma imposição de uma cultura que é do país de origem, na forma como nos cânticos, na forma no português do Brasil, no horário dos cultos, em tudo aquilo que se faz, há essa marca. E se essas igrejas pretendem, de facto, atingir os portugueses, fazer missão em Portugal, atingir o povo português, então deviam-se primeiro aculturar à cultura portuguesa, adaptar à cultura portuguesa e então poder anunciar o Evangelho nessa perspectiva. O missionário, ou aquele que evangeliza, é alguém que é servo de Deus, mas também está ao serviço das pessoas. Isso quer dizer respeitar as culturas nas quais nós queremos intervir com a mensagem do Evangelho. Fique bem.